nombre es Daniel Pranquevicius. Yo soy ingeniero electrónico y tengo ahí un poco más de 30 años de experiencia con fibras ópticas. ¿Está bien? Soy también el entrenador oficial de Cablex y cuento que Cablex es un fabricante de equipo, de accesorios y cables de fibra óptica, ubicado en Hong Kong y con fábricas en China y en India. ¿Está bien? Tenemos ahí mayoristas por todo el mundo y en México el mayorista de nosotros es Index. También comento que en final de mes vamos a tener ahí un entrenamiento oficial presencial después de más de un año sin viajar. Voy a estar ahí con mucho gusto con mis amigos de México para ese entrenamiento que tiene no solamente una parte teórica, mas tiene también la parte práctica. También vamos ahí mirar cómo se usa la máquina de fusión, cómo se hace conectorizaciones, cómo se calcula presupuesto de poder. Es bien dinámico y estoy seguro que vamos a aprovechar mucho ese entrenamiento oficial. Y cualquier pregunta sobre el entrenamiento, pueden se contactar con José ahí de Index, ¿está bien? Bueno, el webinar de hoy vamos a tratar de proyectos de red FTTX, ¿está bien? Mucha gente, incluso compañías que ya empezaron a trabajar con GPON, ¿está bien? Tienen muchos problemas en su red FTTX. Recuerden que la red FTTX es fibra hasta el hogar, ¿está bien? Y la red de FTTX funciona como la carretera por donde los vehículos, que son los GPONs, van a trafegar. ¿Está bien? Entonces, si usted tiene carreteras, una red de carreteras en malas condiciones, los vehículos van a ser lentos. ¿Está bien? Eso que tenemos que tener en mente. Tenemos que tener buenas carreteras para GPON. Y una buena carretera significa una buena red de FTTX. Y para tener una buena red de FTTX, inicialmente tiene que hacer un buen proyecto. ¿Está bien? Y de eso que vamos a tratar hoy, estoy seguro que vamos a aprovechar mucho esa, esa presentación. ¿Está bien? Déjame pasar acá para adelante. Bueno, en ese seminario vamos a tratar de presupuesto de poder, de supuestos del proyecto, o sea, cuál es el requerimiento para proyectos, factores importantes, los pasos del proyecto, encuestas, análisis, ¿está bien? Vamos a tratar de una cantidad bien grande de temas y yo recomiendo muy fuertemente que ustedes revisen ese webinar después y que graben, si es el caso. Ese webinar va a estar disponible ahí probablemente en YouTube. E volvam e revisem esse webinar, porque vamos tratar de uma quantidade muito grande de informações, tá bem? Bueno, inicialmente vamos falar de pressuposto de poder. Pressuposto de poder, basicamente, nos vai indicar quanto de poder nós vamos poder perder em la fibra óptica, em la rede FTTX, de forma que os equipos sigam se comunicando. ¿Está bien? Nosotros tenemos un límite de pérdida de poder. ¿Está bien? Y ese límite es que tenemos que calcular y tenemos que usar en el proyecto. Porque si hacemos un proyecto que tiene una pérdida más grande do que es posible, los equipos no van a se comunicar. Y claro, el proyecto va a tener un desastre. ¿Está bien? Bueno, vamos mirar primeiramente como funciona uma rede GPON, tá bem? Uma rede GPON é uma rede muito sencillita que tem de um lado uma OLT que transmite informações para as ONUs, que são os clientes, em 1490 nanômetros de longitude de onda, tá bem? E o cliente devolve a comunicação de la ONU para la OLT en 1310
Como são transmissões em longitude de ondas distintas, uma não vai interferir em la outra e se podem mandar os sinais ao mesmo tempo por la mesma fibra. Incluso podemos ter outros sinais, como aí está o sinal de vídeo, que é mesclado com o sinal de uma rede GPON e é transmitido por lá mesmo hilo óptico, tá bem? Eu vou pedir a todos que, se tem alguma pergunta, que me hagam em el final, tá bem? Para não pararmos, porque é um pouco larga essa apresentação. E bueno, se querem também mandar alguma pergunta por correio eletrônico a José, aí vamos estar respondendo a todos, tá bem? Bueno, uno de los pasos más importantes que tenemos que pensar cuando vamos a hacer un proyecto de una red de FTTX es el presupuesto de poder, ¿está bien? ¿Cuánto vamos a tener de poder? ¿Cuánto vamos a poder perder de poder en una red para que todo trabaje, mesmo com a pérdida? Porque a pérdida é inevitável, tá bem? Não podemos evitar a pérdida, mas podemos controlá-la, podemos trabalhar de uma forma a que as OLTs entendam o señal de la ONU e a ONU entenda o señal de las OLTs, tá bem? Bueno, para isso, eu vou usar um exemplo que está aí. Bueno, então, vamos considerar, tá bem? Porque temos OLTs e ONUs de fabricantes distintos, tá bem? A primeira coisa que temos que mirar é o poder que a OLT transmite o señal. Então, se miramos aí do lado direito, tá bem? Aí é onde há exemplo, porque eu vou direto a exemplo, tá bem? Que é mais fácil de a gente entender. E vão entender que é uma coisa bem sencilla também, ok? Então, bueno, vamos trabalhar com uma OLT que transmite um señal em 4 dBm, tá bem? E tem uma sensibilidade de menos 30 dBm, ou seja, ela consegue escutar señales até menos 30 dBm, ok? Se o señal é mais débil que menos 30 dBm, que chega em ela não vai poder escutar, tá bem? E esse mesmo fabricante que estamos aí, que qualquer, tá bem? É só um exemplo. Ele tem ONUs que transmite em menos 1 dBm e tem uma sensibilidade de menos 26. Bueno, aí temos de uma forma muito simples como vamos calcular o poder que podemos perder. Então, mire, se a OLT transmite a 4 e a ONU escuta até menos 26, então podemos perder de mais 4 a menos 26. Quantos dBs temos entre mais 4 e menos 26? Temos 30 dBs. Tá bem? Isso estamos pensando em downstream, o señal que vai sair da OLT para chegar à ONU, ok? Podemos perder até menos 30, ou seja, de 4 vamos perdendo poder, chegando até menos 30, até menos 26, tá bem? Com isso podemos perder 30 dBs. E quando o señal sale da ONU com menos 1 dB e chega até a OLT, e não vai poder chegar mais débil que menos 30, então de menos 1 a menos 30, temos 29 dBs. Então, o que significa que em downstream de la OLT para a ONU podemos perder 30 dBs. E de la ONU para a OLT podemos perder 29 dBs. Tá bem? Tenha em conta que existem duas classes de salidas de OLTs e ONUs, tá bem? Uma que se chama classe B+, e outra classe C+. Elas têm distintos poderes. Por exemplo, uma OLT em classe B+, vai estar, depende do fabricante, vai estar entre 1.5
transmitindo a señal entre 1.5 a 5 dB. Pero si tiene una salida en clase C+, va a estar de 3 a 7 dB, tá bem? Então, vai depender muito do fabricante e da classe que estou usando, ok? Acá é uma simplificação para que você tenha uma ideia. Então, por exemplo, se temos uma OLT que tem uma salida B+, e vamos conectar a ONU com salida B+, podemos pensar aí de uma forma geral que vamos poder perder 32 dB. Se temos uma OLT com salida C+, e uma ONU com salida B+, vamos poder perder 34 dB. Tá bem? Então, mire aí que podemos jogar um pouquinho com a salida da ONU e da OLT para ganhar um pouco aí de pérdida, tá bem? Se requeres, tá bem? Se requeres, podemos jogar com os equipos da rede GPON, tá bem? Para ganhar aí um pouco de pérdida. Bueno, temos que considerar para fines de projeto, tá bem? Usar sempre um pressuposto mais baixo. Então, por exemplo, se em el papel saliu que é pressuposto de poder, que podemos perder 32 dB, não vamos trabalhar com 32 dB, vamos trabalhar com 30, vamos trabalhar com 29, tá bem? Vamos deixar aí um pouquinho aí. Também temos que pensar que upstream, a transmissão de la ONU para a OLT, que é hecha em 1310 nanômetros de ancho de longitude de onda, é sempre a que tem a atenuação mais grande, tá bem? Porque a longitude de onda é mais pequena. Então, temos também que pensar muitas vezes que em los cálculos, sempre como se fuera um P2P. O que significa P2P? Significa ponto a ponto, tá bem? Isso é importante. Temos também que considerar todas as pérdidas, tá bem? Então, a gente pensa assim, bueno, eu estou fazendo um empalme por fusão, vamos nos olvidar da pérdida que tem aí o empalme por fusão. Não podemos nos olvidar, tá bem? Porque muitas vezes temos 10 empalmes por fusões em um link, entre um ponto entre um porto da OLT até uma ONU, podemos ter 10, 15 empalmes por fusão. Então, temos que considerar isso. Não importa que é pequeno, tá bem? Temos também que considerar que, claro, trabalhar com uma pérdida mais pequena que está em el cálculo, porque temos, claro, sempre que poner uma margem de erro, ok? E considerar que o GPON não podemos ter mais que 128 clientes por cada porto de OLT, tá bem? Guarde bem esse número, 128, tá bem? 128 é o máximo de cliente por porto de OLT, ou seja, é o máximo que podemos dividir um hilo óptico que sale del puerto de uma OLT, ok? Dessa forma, pensando em esses 128, podemos elegir várias topologias, tá bem? Podemos pensar assim, vamos sair de um porto de la OLT, chegar a um splitter de 16, vamos dividir em 16, e cada splitter de 16, vamos poner um hilo óptico, chegando a um splitter de 8. Então, bueno, se vamos ter 16 grupos de 8 clientes, 16 vezes 8, 128. Mira como está o cliente. O cliente está todo satisfeito aí, tá bem? Feliz. Por quê? Porque estamos dentro do limite de um porto de OLT, tá bem? Mira que passa se queremos, por exemplo, poner um splitter de 16 e outro splitter de 16. Então, vamos ter 16 grupos de 16 clientes. Então, teríamos aí como 256 clientes por porto de OLT. Isso não é possível, isso não vai trabalhar.
Tá bem? Isso não vai funcionar. Então, não podemos usar essa divisão. Outra divisão que podemos fazer, em la salida de OLT, dividimos, ponemos um splitter de 2, e em cada porto do splitter de 2, ponemos um outro splitter de 2 e mais outro splitter de 2. Então, em esse caso, vamos ter 8 clientes conectados a 8 portos de um splitter, que vai estar conectado em 2 portos de um splitter. Então, estamos tendo 64 clientes em la distribuição. Como vamos chegar aí e juntar esses 64 clientes em um splitter de 2? Vamos ter 128 clientes por porto, o que está excelente, tá bem? Cliente também satisfeito. Acá, eu vou fazer uma cosita acá para agarrar os comentários. Mira, então, acá temos que pensar da seguinte forma. Mira, salimos de la OLT, tá bem? Que está em el lado esquerdo, com 4 dBs, tá bem? A primeira coisa que vamos ter aí é el conector que está aí em azul, um conector número 1, aonde já vamos ter uma perda aí. De quanto? Vamos ter uma perda aí mais ou menos de 0.35 dBs, tá bem? E do outro lado, do patch pane óptico, que está em la central, tá bem? Que está aí em la central, vamos ter também uma perda, tá bem? Vamos ter acá 2 conectores, porque temos um conector por la frente do patch pane óptico e um conector por detrás do patch pane óptico. Temos aí também mais 0.35 vezes 2, tá bem? Temos também, adentro do patch pane, temos um empalme por fusão. Vamos ter aí 0.1 de pérdida, ok? Em esse empalme. Porque vamos empalmar um pigtail em la fibra que vai sair para os postes, tá bem? De aí, atiramos a fibra óptica por exemplo, em esse caso aí, eu estou ponendo como 2 quilômetros de distância, vamos ter aí mais ou menos uma perda de 0.35. Essa perda vai depender se estamos calculando o upstream ou downstream, tá bem? Vamos ter aí, em esse cable, uma perda de 0.35 por quilômetro, mas mire que aí em meio dessa fibra, temos um outro empalme que está dentro de uma caja. Temos, então, 0.35 por quilômetro, mais 0.1 em el empalme, em la conexão de la fibra óptica por fusão. De aí, chegamos aí em um divisor de 1 para 8. Temos que considerar que o señal, quando entra em el divisor, ele vai ter, por exemplo, 1 dB, tá bem? Como vamos dividir esse señal em 8? Tá bem? Depois temos uma tabla aí que vou ensinar para vocês. Vamos ter uma perda, tá bem? Que não é uma perda, é simplesmente o resultado de uma divisão, tá bem? Mas cada porto vai sair com 10.5 dBs a menos, tá bem? Então, se chegamos em um divisor com 1 dB, vamos sair desse divisor com menos 9.5 dBs, porque perdimos, entre comillas, por conta da divisão do splitter, tá bem? Saindo desse primeiro splitter aí de 8, 1 para 8, vamos atirar esse cable óptico por mais, vamos suponer, 2 quilômetros, tá bem? E vamos chegar em uma outra caja de distribuição, ou uma caja de terminação, quizás, que também tem um splitter de 1 para 8. Aí, como vamos dividir esse señal? Em 8 novamente, vamos ter mais 10.8 de pérdida. Em la salida, temos desse splitter, temos 2 conectores. Esses conectores
vão ter 0,35 de pérdida, tá bem? Vamos depois atirar um cable óptico aí, drop, por exemplo, até a casa do cliente de 1 quilômetro. 1 quilômetro de cable, sabemos aí que se estamos pensando em downstream, vamos ter 0,25 por quilômetro de perda. Se estamos pensando em upstream, vamos ter 0,35, porque a longitude de onda é distinta, tá bem? Aí na casa do cliente temos mais 2 conectores, porque vamos chegar em uma caja de terminação aí, em la casa do cliente, e dessa caja de terminação vamos ter um patch cord para chegar em la ONU. Então a gente disse, mira, que louco, vamos estar perdendo 10, depois perdemos mais 10, depois perdemos 0,35 por quilômetro, vamos perder muito. Será que vamos chegar à ONU com um sinal suficientemente forte para que a ONU pueda entender? Essa é a questão que temos que ter em conta. ¿Vamos chegar aí a la ONU de forma a entender? Não sabemos. Então, bueno, acá é uma tabla que nos ensina quanto é de perda de inserção, tá bem? Então, se miramos aí um splitter de 8, vai ter uma perda de inserção de 10,5, tá bem? Por quê? Porque esse é um splitter com uma única entrada. Se o splitter tuviera doble entrada, não seria 10, seria 10,8, tá bem? Então, vamos seguir para adelante. Acá temos a pérdida, tá bem? Como calculamos a pérdida? Então, em el link que temos aí, temos 8 conectores, tá bem? Temos, bueno, acá temos o seguinte, temos 8 conectores, tá bem? Cada conector tem aí uma perda de 0,3, então vamos ter em los conectores 2,4. Temos como 6 fusões com 0,1, então vamos perder aí 0,6 em las fusões. Não temos nenhum splitter mecânico, não temos nenhuma conexão mecânica de fibra, então não vamos perder nada. Não temos nenhum splitter de 2, nenhum de 4, temos 2 splitters de 8. Então, em cada splitter perdemos 10,5, estamos perdendo o total em los splitters 21. Bueno, en el upstream vamos ter uma pérdida de, como são 2 quilômetros, depois mais 2 quilômetros, depois mais 1 quilômetro de drop, teremos 5 quilômetros de fibra. E em lo downstream, vamos ter aí 0,35 por quilômetro, tá bem? Em el upstream, vamos ter 0,25 por quilômetro. Então, desculpe, é ao revés. Em downstream, vamos ter 0,25, em upstream, vamos ter 0,35. Então, mirem que o total de perda que vamos ter em esse link, em el downstream vai ser 25,25. Em upstream, 25,75. Tá bem? O pressuposto de poder de nós temos aí que podemos chegar a uma perda máxima de 29. Estamos com uma perda de 25,25 ou 25,75. Então, temos aí uma margem de erro de aí um pouco mais de 3 dB. Tá bem? Estamos aí com 3 dB de margem de erro. Então, isso quer dizer que esse link vai trabalhar super bem. Tá bem? Não vamos ter nenhum problema, porque temos uma margem de erro aí em el poder. Tá bem? Estamos perdendo 25 decibeles e podemos perder até menos 29, ok? Todos esses cálculos hicimos com uma OLT-B+. Então, se aí temos algum tipo de problema, podemos cambiar a salida de OLT para C+, e ganhar aí
um pouco mais de poder, tá bem? Então, vou seguir acá, porque temos muita coisa. Durante o projeto, temos que documentar muito bem todo o que estamos fazendo, todo o que vamos fazer, todo o que estamos calculando, ¿tá bem? Temos que dar nome a todos os cables, a todas as cajas de empalmes. Temos que cuidar muito bem da documentação, porque sem isso, vamos estar aí com problemas seríssimos, tá bem? Seríssimos. Vamos perder o controle. E eu, como tenho contato com aí centenas de provedores de internet que usam rede, miro que isso é uma das mais grandes problemas de los provedores hoje, é que perdem o controle de suas redes. Tá bem? Então, não vamos nos olvidar de documentar todo, criar planilhas para todo, tá bem? Há também softwares de gestão para administrar uma rede. Não é o tema desse webinar, tá bem? E também Cablix não hace software de gestão, mas há sim software de gestão para que a rede empiece organizada, tá bem? Eu conosco companhias que estão já bem desenvolvidas na parte de que é GPON e tem aí mais de 15, 20 mil clientes em GPON e têm alrededor de 4.000 quilômetros de fibra ótica em sua rede completa, tá bem? Imagina 4.000 quilômetros de fibra ótica com 20 mil clientes e você não saber o que tem em cada local. Não tem controle disso. Imagina, isso é um desastre, tá bem? Vamos então seguir aí para a parte de projetos. Bueno, quando pensamos em um projeto, temos que ter em mente um par de coisas, tá bem? Temos que ter em mente, e eu hago sempre essa pergunta à gente, e a gente me dá essa resposta. Temos que satisfazer a expectativa do cliente. Temos que isso, temos que aquilo. Pero em el final, tudo que temos que pensar e fazer é que a rede seja rentável, tá bem? Esse é o ponto central de toda a questão. Temos que pensar em uma rede que seja rentável para o provedor. Tá bem? De que forma essa rede vai ser rentável? Ela vai ser rentável em el momento que seu cliente está satisfeito, está recebendo um serviço de qualidade. Em el momento que você projetou a rede para ser flexível e prática. Em el momento que você minimizou os custos de operação, tá bem? Usou produtos de boa qualidade e tem baja, como digo, baja manutenção, mantenimento, tá bem? Bajo custo de mantenimento. Você pôs produtos corretos, então isso uma inversão mínima. Você projetou a rede para ter um crescimento natural e um crescimento sem ter que agregar muitos custos, tá bem? Todo isso vai fazer com que a rede seja rentável, tá bem? Então, seguindo adelante, vamos aí tratar de fazer algumas definições importantes. A primeira é um HP, tá bem? Vocês vão mirar muito isso durante a apresentação. HP seriam os hogares potenciais, tá bem? Seriam clientes potenciais. Então, vamos suponer que um barrio tenha 1.000 casas. Essas 1.000 casas são clientes potenciais. Então, su HP vai ser 1.000. Se o barrio tem 500 casas e vai se construir mais 500 casas, os hogares potenciais, o HP, também são 1.000, tá bem? Porque temos potencialmente 1.000 casas. Hogares conectados, que é HC, seriam os clientes que já estão conectados na rede ou que vamos poder conectar na rede em um curto espaço de tempo, que seria aí 2, 3 anos, tá bem? Então, esses seriam os HCs, ok? Bueno,
tenemos que pensar también en algo que se llama tasa de penetración. ¿Qué sería eso? De, de los clientes potenciales, ¿cuántos son los que vão se converter em clientes? ¿Tá bem? Isso é algo importantíssimo. Isso seria a taxa de conexão, ¿tá bem? De los hogares conectados, de los clientes que potenciales, ¿cuánto vamos conectar? ¿Tá bem? Taxa de conexão. A taxa de penetração seria de los. Nosotros vamos depois mirar aí um exemplo, aonde nós dividimos um barrio da cidade em áreas, em hogares, tá bem? Em locales. São pequenas celdas aí. E dessas celdas, quantos são os clientes potenciais? Tá bem? Dividindo esses clientes potenciais por los locales, temos a taxa de penetração. E dividindo os subscritores por los clientes conectados, temos a tomar de taxa. Tá bem? Isso vamos entender melhor em el momento que miramos o exemplo que vamos fazer, que de verdade é um exemplo real, tá bem? De um projeto que foi hecho, em esse caso, em Brasil, tá bem? Desculpa que passei muito rápido acá, vamos volver para trás. Bueno, vamos pensar agora em quais informações necessitamos para fazer um projeto. Primeiro, temos que ter os planos, a área, um plano de la área que vamos cobrir, tá bem? Temos que saber aí, pensar que tipo de serviços vamos disponibilizar, que topologia de rede vamos usar. Vamos usar qual tecnologia vamos usar, tá bem? De eletrônico, vamos dizer assim, a tecnologia da rede, não a tecnologia de la carretera, pero a tecnologia de los veículos, que seriam, podemos usar GPON, podemos usar GEPON, podemos usar Ethernet activa, podemos usar EPON, podemos usar vários tipos de tecnologia. Qual de elas vamos trabalhar? Como vamos dividir os dados? Tá bem? Entre vídeos, entre Ethernet, em teléfonos. Quais são as características de los componentes que vamos usar? Temos que ter os catálogos de los componentes, de las fibras, de los conectores, de los splitters. Temos que saber todo isso, ter todo isso em manos, tá bem? Fazer um arquivo em uma computadora e ir metendo todo isso aí para que eu pueda consultar isso durante a fase de projeto e durante a fase de instalação da rede e instalação do projeto, tá bem? Temos que também pensar em como vamos expandir, como vai ser um plano de expansão dessa rede, tá bem? Nós, se temos aí um bairro com 1000 casas, não vamos de um golpe inicial fazer uma rede para 1000 casas, porque isso não faz sentido, tá bem? Nós não vamos ter em el primeiro dia 1000 clientes conectados a essa rede. Então, temos que pensar para quantos clientes vamos fazer a rede inicial. E depois, como vamos expandir essa rede, gastando o mínimo possível. Tá bem? Então, isso todo são coisas que temos que pensar em la fase de projeto. Porque depois que começamos a fazer a instalação, se não hicimos um bom planejamento, um bom planeio, um bom projeto, vamos sofrer muito e vamos gastar muita plata desnecessariamente. Eu miro isso passar todos os dias, tá bem? Eu miro isso passar todos os dias. Bueno, outros fatores importantes a considerar.
Necesidades y expectativas de los suscriptores, de los clientes. Información sobre la zona. Eso no hay como. Tenemos que hacer una encuesta en el local a donde vamos a instalar. No podemos ahí nos atirarmos en un local a ciegas, sin saber qué clase de clientes tenemos ahí, cuántos clientes podemos tener. Tenemos que hacer una encuesta, tenemos que, si la área tiene 1000 clientes, tenemos que llamar ahí unos 100 clientes, tenemos que pasar ahí por unas 100 casas, preguntando si ya tienen internet, si no tienen, si quieren tener, si tienen internet, si estão satisfeitos, se cambiariam a internet que tienen hoy por una internet de fibra óptica. También tenemos que hacer una encuesta. Con eso en las manos, tenemos que buscar informaciones sobre el proyecto, elegir una topología y en el final tener los costos que vamos a tener para ese proyecto. ¿Está bien? Todo eso antes de hacer el proyecto, claro. Buscar las expectativas, como yo dije, de los clientes. Hoy en día, con la explosión de la internet, los clientes tienen muchas expectativas, ¿está bien? Antes, la gente quería que en su casa, no, yo quiero mandar email, recibir email. Después, yo quiero también tener Skype. Yo quiero me comunicar con mi abuelita que está ahí en Europa. ¿Está bien? Entonces empezamos a tener video. No, yo quiero mirar a mi abuelita también, no quiero solamente hablar con ella. Quiero también mirar una tal de HBO que tiene ahí en Estados Unidos, mirar las películas y así por adelante. Chegando ao ponto de hoje em dia, por exemplo, a gente dizer assim que quer trafegar dados em GPON de IoT, de Internet de las Cosas. Então, aí temos administrar energia. Eu tenho uma planta em um local e vou usar uma rede GPON para administrar os gastos de energia de essa fábrica. Tá bem? Isso tudo é possível. Tá bem? Vamos aí seguir adelante. Então, informação da zona. Número de clientes potenciais, a taxa de penetração, número de hogares potenciais, número de fases de serviço, tamanho de cada lote, de cada grupo de casas, tá bem? Porque vamos dividir. Qual serviço vamos ter aí? Vamos ter comercial, residencial, é um barrio, vamos ter edifícios de apartamento, edifícios horizontais, que temos aí? Tá bem? Isso temos que conhecer, ok? Todo isso antes de instalar. Acá é simplesmente uma compilação, um resumo de tudo que hablamos até agora. Tá bem? Para que não se olvidem de nada. Tá bem? Não podemos nos olvidar de las coisas como quando estamos fazendo o projeto. E acá, como vamos trabalhar em termos de topologia? Taxa de penetração inicial. Como vamos crescer com o tempo? A que distância os clientes vão estar de las cajas de terminação? ¿Está bien? No es recomendable que el cliente esté a más de 200 metros de la taza de la caja de terminación, porque tenemos que atirar un drop muy largo, ¿está bien? Eso es costoso, eso tiene un costo muy alto. Y ahí, bueno, también un resumo de todo que tenemos que pensar en el momento del proyecto, ¿está bien? Costo de los materiales, tenemos que tener ahí una planilla para poder saber cuánto vamos a gastar en cada una de las cosas, incluyendo equipos, herramientas, servicios, licencias, ¿está bien? Todo eso tenemos que tomar en consideración. Bueno, vamos ahí ahora a hacer
fazer uma definição de quais vão ser os passos que vamos ter, os passos que vamos ter que dar para ter o projeto. Primeiro, definir a área de cobertura. Definir o perfil de seu cliente e potencial de mercadeo. Creio que é mercadeo, não mercado. Aí fui um pouco, é um portunhol, tá bem? O bueno de esos webinars comigo é que vocês aprendem um pouco de português também. Tá bem? Bueno, definir a taxa de penetração e como vamos dividir os serviços. Estabelecer o tamanho da celda, tá bem? Traçar a área de cobertura, posicionar as cajas em las celdas de serviços, definir as bandas, definir os splitters e enclosures, estabelecer recorrido de cable de distribuição, estabelecer uma ruta de los cables. Todo isso temos que pensar antes de hacerlo, ¿tá bien? No, yo sé que mucha gente ahí está súper preocupado, ahí arrancando los pelos de la cabeza. No te preocupes porque yo voy a enseñar un ejemplo, ¿está bien? Real de una red que fue hecha en Brasil, en el sur de Brasil. Y ahí vamos, yo creo que vamos a tener una idea mucho más, mucho mejor de todo eso que estoy hablando, porque eso parece un monstruo, ¿no? E não é tanto assim, tá vendo? Não é tão malo assim. Acá, então, vamos entrar em el exemplo, tá bem? Isso é uma rede que foi hecha em um barrio chamado Laguna, desculpa, em um barrio de Laguna, em uma cidade de Brasil, que está em sul de Brasil, tá bem? Primeiro, o provedor elegeu essa área, ok? Mire que há casas ao lado, pero o provedor pensou por alguma razão que não sabemos, disse, mira, esse é onde quero meter, quero prover internet através de fibra ótica, tá bem? Em esse barrio. Não podemos nos olvidar que em uma rede FTTX não podemos ter o cable de mais de 20 quilômetros de cable entre la OLT y la ONU. ¿Está bien? Eso tenemos que tener en mente. Essa rede que estamos mirando aí vai cobrir uma área de aproximadamente 3 quilômetros quadrados. Então, essa é a área que vamos trabalhar. Ok? Vamos inicialmente fazer o seguinte. Primeira coisa é entender o perfil do cliente. Tá bem? Então, temos que buscar conhecer os clientes melhores. ¿De que forma? Fazer uma encuesta, tá bem? Chamar a uma parte desses clientes que estão em essa área, ou então mandar aí 3, 4 pessoas tocando as portas de los clientes e perguntando, fazendo uma encuesta, tá bem? Com cada um de los clientes, para ter aí uma amostra de ese barrio, ¿está bien? Bueno, después de hacer una encuesta, ¿ok? Ese proveedor de internet que hice ese proyecto, ¿está bien? Él entrevistó algunas casas y llegó a conclusión de que de los 80 entrevistados, 32 casas sí dice que sí, que si tenían la posibilidad de instalar o cambiar para fibra óptica, lo harían hoy. ¿Está bien? Então, de aí sacamos uma informação muito importante para nosso projeto, a taxa de penetração. A taxa de penetração são 32 dividido por 80, ou seja, 40% desse barrio já de imediato quer a internet. Tá bem? 80%, 40%. Tá bem? Então, essa é a nossa taxa de penetração. Em geral, nós trabalhamos com 8 portos, em las cajas de terminação,
ponemos splitters de 8, ¿tá bem? ¿Por quê? Porque para não gastar muito inicialmente, não, vamos suponer que aí vamos poner uma caja, ponemos uma caja para 8 clientes, tá bem? Inicialmente, não vamos poner uma caja para 16, para 32, vamos poner a caja para 8 clientes. E em muitos casos, quando temos taxas de penetração muito grandes, superiores a 80%, aí sim já arrancamos com as cajas de terminação, que são as cajas que vão conectar o cliente. De onde vamos salir? A caja de terminação são as cajas aonde salimos com o cable drop para os clientes, tá bem? Em essas cajas, se temos aí muita gente querendo internet aí esse barrio não tem internet de forma alguma, então 80% da gente quer internet. Então aí sim podemos usar splitters mais grandes, tá bem? Bueno, então como temos uma taxa de penetração de 40%, vamos usar splitters de 8 portos, tá bem? Aí dividimos a área, vamos dividindo a área em zonas, em locales, em celdas, tá bem? Aonde vamos agrupar as casas, tá bem? E aí vamos posicionando as cajas de terminação e distribuição, ok? Então aí, para atender um grupo de casas, vamos poner aí, posicionar as cajas, tá bem? Pensem que se ponemos mais cajas, vamos diminuir a distância del drop entre a caja e o cliente. Se ponemos menos cajas, vamos ampliar essa distância, tá bem? Porque temos menos opções para conectar o cliente, ok? Claro que essa figura que está acá já é para dar internet a todos os clientes. É o projeto final e não a primeira fase, porque mais para adelante vocês vão mirar que vamos dividir esse projeto em 2 fases, tá bem? Acá, em esse momento. Bueno, temos com a taxa de penetração já definida, tá bem? E o número de subscritores também, que vamos usar splitter de 8, podemos estabelecer os tamanhos de las celdas, tá bem? De serviço. E com isso, seguir em nosso projeto, seguir para adelante em nosso projeto, tá bem? Em esse caso, definimos que vamos ter 56 lotes de casas, 56 grupos de casas, tá bem? Vamos ter 20 casas por lote. Por que número de 20 casas por lote? Porque recuerdan que a taxa de penetração de nós outros é de 40%, ou seja, 0,4. 0,4 de 20 casas são 8 casas, tá bem? Então, teníamos llenos um splitter de 8, ok? Se temos um grupo de 20 casas por caja, e dessas 20 casas, 40% querem internet, já vamos llenar um splitter de 8. E por que 56 lotes? Porque esse barrio, essa área que estamos usando, tem mais ou menos 1.100 casas, tá bem? Então, agarramos. Queremos llenar um splitter de 8 com 40% das casas. Então, vamos ter que ter 20 casas. Se vamos ter celdas de 20 casas e temos
1000 e picos casas, vamos ter que ter 56 lotes de serviços, ou seja, 56 celdas, ¿tá bem? Essa é a forma com que dividimos as coisas, ¿ok? Bueno, então, em la primeira fase de la rede, então, na primeira fase, vamos trabalhar com 40%. Agora, sabemos que se o vizinho meu tiene uma rede de fibra ótica e eu tenho uma rede que não é de fibra ótica ou que estou aí sofrendo com uma mala internet, eu também vou querer isso. Depois que meu vizinho instalou, eu também vou querer. Então, seguramente, depois da fase inicial, vamos ter uma outra fase, tá bem? Aonde mais clientes desses 1020 casas vão também querer internet, tá bem? Então, vamos definir que na primeira fase, vamos trabalhar aí com 448 casas. Então, lo HP de nosotros vai ser 448. Para quem chegou agora, HP são hogares potenciais, tá bem? Desculpa, eu creio que há um errorcito aí. Esses 448 vão ser os HC, hogares conectados, tá bem? Para nosso projeto, nós vamos considerar um HP de 896 casas, tá bem? Deixa-me recordar acá dessa natureza. Desculpa. HP, hogares potenciais iniciais são de 448. Hogares potenciais em la segunda fase vão ser 896, que são 80% das casas desse local. Tá bem? Bueno, uma vez que entendimos isso, vamos estabelecer o ancho de banda que vamos trabalhar. Tá bem? Inicialmente, temos que pensar e conhecer GPON, tá bem? Podemos aí trabalhar com GPON ou podemos trabalhar com IPON. GPON, temos ventajas, tá bem? Em referência a IPON. E hoje em dia praticamente não se usa mais IPON. GPON podemos trabalhar com 128 clientes por porto. Essa é uma grande ventaja, enquanto que IPON solamente podemos trabalhar com 64, ok? Então, inicialmente, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com esses clientes, 128 clientes por porto, e cada cliente vamos assignar uma banda máxima de 20 megas, tá bem? Claro que podemos vender planos, podemos ter planos de 5 mega, de 10 mega, de 20 mega, tá bem? Mas vamos assignar aí 20 megas por cliente. Então, o que vamos fazer inicialmente? Inicialmente, nós vamos conectar 128 clientes por porto de la OLT com 20 megas cada cliente. Mais para adelante, vamos querer crescer essa banda de 20 megas para 80 para 40 megas, e aí vamos dividir esses 128 clientes em 64 clientes por porto, tá bem? Para poder ter um ancho de banda mais grande para os clientes. Então, se vamos ter inicialmente 128 clientes por porto e mais para adelante vamos ter 64, é muito importante que aí cerca de la puerta de la OLT temos um splitter de 1 para 2, tá bem? E isso que provavelmente vou ensinar para adelante. É importante ter um splitter em esse porto de 1 para 2. Por quê? Porque depois que hice toda a instalação, hice a fase 1, quando quero subir de 20 megabits por segundo para 40 megabits por segundo, dividindo o número de clientes por porto,
de 128 para 64, simplesmente eu vou sacar esse splitter de 1 para 2 e conectar esse grupo de clientes diretamente a uma porta, tá bem? Isso vai se quedar mais claro aí com o exemplo, ok? Então, em nosso exemplo, o que vamos fazer? Vamos usar uma topologia inicial de um splitter de 1 para 2, chegando em um splitter de 1 para 8 em la caja de distribuição, em um splitter de 1 para 8 em la caja de terminação. Tá bem? Em el futuro, que vamos ter? Vamos ter solamente um splitter de 1 para 8 em la caja de distribuição e um splitter de 1 para 8 em la caja de terminação. Ok? Vamos seguir acá, que acá você vai entender muito bem isso que estou falando. Aí está. Inicialmente, em la fase 1, vamos ter um ancho de banda de 20 megabits por segundo e vamos ter esse splitter de 1 para 2 em la central, junto com a OLT. De aí, vamos sair com uma fibra ótica que vai chegar em uma caja de distribuição que tem um splitter de 1 para 8. Dessa caja de distribuição, vamos sair com 8 fibras que vão chegar a 8 cajas de terminação que vão servir os clientes. Ok? Eu creio que aí com esse slide se quedou bem clarito o que vamos fazer em la primeira fase. Tá bom? Bueno. Em la segunda fase, faltou acá algo, Beck. Em la segunda fase, desculpa, saltou um. Em la segunda fase, vamos fazer o seguinte, vamos sacar o splitter e vamos pôr 64 clientes em um porto e 64 clientes em outro porto. Tá bem? E aí vamos ampliar para 40 megabits por segundo o sinal de los clientes. Tá bem? Agora vamos mirar, tá bem? Exatamente o que vamos fazer. Vamos definir. A primeira coisa que temos que fazer é posicionar los CDs. ¿Qué son los CDs? CDs son las cajas de distribuição. Ok? Vamos também pensar em rutas. Tá bem? Então, vamos ter a ruta ótica 1, ruta ótica 2 e assim por adelante. Cada ruta ótica vai ter uma caja de distribuição e vai ter algumas cajas de terminação. Tá bem? Isso todo vamos fazer em la fase de projeto. Como vamos dividir isso? Isso é a gosto do cliente. Tá bem? A pessoa que está fazendo o projeto é que vai definir essas cajas de terminação e as cajas de distribuição. Acá temos um zoom em la área, onde temos a ruta número 1, uma caja de distribuição que vai se conectar a uma caja de terminação, que vamos chamar de caja de terminação número 7. Depois, esse cable que faz essa conexão vai seguir por la calle e vai chegar em la caja de terminação 8. De la caja de terminação 8, esse cable vai para a caja de terminação 3, 2, 1. Depois vai dar volta aí por la calle, vai chegar em la 6 e vai chegar em la 5. Tá bem? Poderíamos dar outros nomes a isso. A primeira caja poderia ser la 1, e a segunda la 2 e assim por adiante. Isso não é importante. Tá bem? É importante é que tenhamos todo isso muito bem escrito e documentado. Tá bem? Então, bueno, que vamos fazer? Vamos fazer como estamos acá em la parte direita de la apresentação. Temos uma caja de distribuição que vai se conectar a primeira caja, que é de terminação, a caja 7, a caja 8, a caja 3, 2, 1, 4, 6, 5.
más para adelante, ustedes vão mirar que nosotros vamos instalar entre la caja de distribuição e las cajas de terminação um cable de 12 hilos. Tá bem? Por que 12 hilos? Porque de verdade vamos necessitar aí, como são 8 cajas e vamos deixar um hilo em cada caja, vamos necessitar de um cable de 8 hilos. Tá bem? Pero usualmente não trabalhamos com cables de 8 hilos. Tá bem? Trabalhamos com cables de 6 hilos, de 12, de 24, de 48 e é por aí. Tá bem? Que trabalhamos. Não temos cable de 8 hilos. Há cables de 8 hilos, pero se vamos trabalhar com todos os tipos de cable, vamos ter que ter um inventário de cable imenso. E aí vai nos sair muito, muito caro a inversão. Então, a diferença de preço entre um cable de 8 hilos e de 12 hilos não é imaterial, é muito pequena. Então, em esse caso, vamos usar um cable de 12 hilos, deixar um hilo em cada caja e bueno, vamos ter 4 hilos aí que vão estar livres para usarmos em el futuro. Tá bem? Se caso necessitamos poner mais cajas, se caso em esse barrio, em 10 anos, eles compram um grupo de casas e constroem um edifício aí e põem 100 apartamentos aí em esse local, já temos aí umas fibras óticas livres para poder atender esse crescimento de demanda dessa área. Tá bem? Bueno, então acá seria um dibujo de como estamos fazendo a conexão entre as cajas, tá bem? Isso todo é parte da documentação de que falei para vocês, tá bem? Isso todo temos que fazer. As cajas de distribuição e as cajas de terminação. Acá temos mais alguns zooms que hicimos, aonde estão aí as cajas de distribuição, as cajas de terminação. Podemos mirar aí cajas, parece um pouco ilógica, tá bem? Porque, claro, que lógico seria, desculpa se tuve uma interrupção, lógico seria conectar todo mais ou menos em linha, tá bem? Bueno, que passa é que muitos provedores de internet têm uma quantidade muito grande de pequenos cables, cables de 100 metros, cables de 200 metros, que se você não utilizar de alguma forma, você vai estar atirando esses cables em la basura, porque são muito pequenos esses links. Então, mira qual é a estratégia desse projetista em la parte esquerda da pantalla. Você tem aí RO02, que seria a ruta 2, a caja de distribuição, que é um triângulo. Tá bem? Essa caja de distribuição, mira que sale 3 cables de 12 hilos de essa caja. Um para a caja CT8, que é um cable pequenito. Tá bem? Não sei, quizás aí 50 metros. Por que lo hice dessa forma? Porque ele vai utilizar um cable que tem aí em sua bodega aí atirado, está perdido praticamente, então vai usar aí, tá bem? Então, muitas vezes, quando vamos conectar todas as cajas de terminação em linha, vamos necessitar de um cable grande, um cable de 400, 500 metros, 1 quilômetro, quizás, tá bem? E fazendo dessa forma que está acá, podemos ter vários cables aí, utilizar vários cables que estão perdidos, tá bem? Porque são cables muito pequenos. Então, aí temos em la apresentação, vocês vão poder mirar que há várias as conexões de todas as rutas, ok? Eu não vou comentar uma a uma, pero basicamente isso é ao gosto do cliente, depende muito de como é o local que vamos estar atendendo, ok? Bueno, uma vez que estabelecemos a ruta de los cables, temos que pensar que vamos
temos que pensar em quando hacemos um projeto de fibra ótica, que esse projeto vai estar aí depois de 20, 30 anos, tá bem? Então, sempre temos que planear muito bem toda a instalação e temos que considerar também que vamos ter que deixar em cada uma dessas cajas um rollozito de fibra, um pouquinho de fibra aí, uns 50 metros. Se é uma caja de distribuição, uns 50 metros de fibra. Se é uma caja de terminação, uns 15 metros de fibra. Por quê? Porque muitas vezes vamos fazer fusões em la caja de terminação. Temos que bajar essa caja del poste. Não podemos fazer a fusão arriba del poste. Temos que bajar essa caja em el piso e fazer a fusão aí. Tá bem? Se vamos instalar mais um splitter dentro da caja, temos que bajar a caja. Temos que trabalhar em el piso. Não podemos trabalhar arriba del poste. Ok? Então, temos que deixar uma reserva técnica de cables. E também temos que pensar que pode passar um acidente, um veículo chocar o poste, romper a fibra. Temos que ter uma reserva de cables para poder fazer uma conexão se é necessário. Pensem que estamos falando de 10, 20 anos que essa fibra vai estar aí, 30 anos, quizás mais, ok? Bueno, una vez definido todas las rutas entre las cajas de distribución y las cajas de terminación, tenemos que mirar cómo vamos a conectar las cajas de distribución, ¿está bien? Vamos a conectar de la siguiente forma. Tenemos ahí varias cajas, ahí están las posiciones de las cajas, y vamos a salir de un POP, que chamamos de un punto de presencia, ¿está bien? Un punto de presencia, que é aonde minha fibra troncal vai chegar, e de aí eu vou sair com uma fibra que vai conectar toda os CDs. Mira que estamos criando aí um anillo de fibra ótica, tá bem? Ojo, e tenham isso em mente, porque eu vou falar uma coisa em la sequência que vai ser um pouco vamos dizer, vai ser uma coisa assim que a gente vai dizer, oh, uau, como assim? E vão ter que entender bem esse conceito de anillo, tá bem? Vamos aí, então, mira que criamos um anillo de fibra ótica aí, tá bem? E vamos desculpa, vamos volver. Vamos usar em esse anillo, vocês vão mirar, uma fibra também de 12 hilos, porque vamos deixar um hilo para cada CD, caja de distribuição, ok? Então, em nosso exemplo, vamos pensar da seguinte forma. Déjame correr uma coisa acá. Sacar isso de acá e pôr para baixo. Sim. Vamos pensar da seguinte forma. Vamos suponer que acerca desse barrio de Laguna, tá bem? Nós temos um cable troncal, um cable principal que se passa por aí, que chamamos de XYZ. Tá bem? Esse cable é um cable de 24 hilos, aonde os 3 primeiros hilos desse cable já estão ocupados e seguem adelante para um outro barrio da cidade, tá bem? Pero temos as fibras seguintes todas livres, ok? E em esse cable vamos fazer uma conexão em esse cable de 24 hilos, porque esse cable de 24 hilos está saindo de mi data center, tá bem? Aonde tenho as OLTs. Então, em esse cable, vamos conectar o cable de 12 hilos que vai servir para conectar os CDs. Tá bem? Vamos utilizar solamente 7 fibras, porque temos 7 rutas, correto? Em esse barrio de Laguna, temos 7 rutas. Então, vamos ter 7 fibras que vamos usar. Pero o cable é de 12. Então,
qual é a documentação que vamos ter de isso? Vamos ter que pensar qual fibra del cable de 24 vamos conectar em el cable de 12. Temos que saber isso e ter isso muito bem documentado para não perder o controle. Então, mira aí que o cable de 24, el cable de 24, los cables de Cablix, ellos usualmente meten 6 fibras ópticas por tubo luz. Los tubos luz tienen sus colores, azul, naranja, verde, marrón y así por adelante. Y las fibras también tienen los colores. Entonces, mira, la fibra azul del tubo azul já está ocupado, não pode usar. Não pode usar também a naranja e não pode usar a verde. Então, vou agarrar a próxima fibra que está livre, que é a marrom del tubo azul, e vou empalmar em la fibra azul del cable de 12, aonde vai estar la ruta número 1. ¿Está bien? Aonde vai atender a ruta número 1. El cable gris del duto azul va a atender la fibra naranja, a donde voy a prender la ruta número 2, la caja de distribución número 2. Y así por adelante. El cable azul del tubo naranja de la fibra de 24 va a estar conectado en la fibra marrón del duto azul de la fibra de 12, ¿está bien? Yo hice de esa forma y después, si la gente quiere, nosotros tenemos unas planillas en Excel, ¿está bien? Que José puede pasar para ustedes con las fibras de 12, de 24, de todo, para que te haga más fácil hacer la documentación como está ahí en ese PowerPoint. ¿Está bien? Nosotros tenemos ese material y podemos dejar eso con ustedes. Entonces, bueno, en la secuencia vamos a tener ahí, como ustedes pueden mirar, de la fibra 8 a la fibra 12 va a estar libre, porque tenemos solamente 7 rutas para atender. ¿Ok? Espero que la gente ahí esté despierta. Bueno, vamos ahí entonces. Si están despiertas, no te preocupes, si están despiertas. Acá yo busqué ahí de una forma un poco mágica, ¿está bien? Porque es bien difícil poner todo eso junto, ¿está bien? Mas es una cosa muy interesante y es una cosa que yo espero que la gente aplique en sus proyectos, ¿está bien? Yo metí ahí en ese slide de un único golpe toda la fase 1 de nuestros proyectos con los 448 clientes. ¿Cómo vamos a estar? Vamos a tener ahí una OLT de 4. Y la razón que yo puse eso en una OLT de 4, yo podría tener metido ahí una OLT de 8, ¿está bien? Mas claro, una OLT de 4, yo soy el proyectista y yo sé que mi compañía tiene ahí parado una OLT de 4 que se usó en otro proyecto y después se cambió. Y yo voy a usar la OLT de 4, no quiero usar la de 8 para no gastar plata, ¿está bien? Para ahorrar plata. 4 portos de la OLT de 4 que tengo ahí, yo conecto a un distribuidor óptico interno que está en el rack. Si ustedes mirarem abajo de todo ahí, está ahí data center o rack, ¿está bien? Entonces, la OLT y el distribuidor óptico está en el data center. Tenemos ahí también el data center, tenemos los 3 splitter de 1 para 2, ¿está bien? Y una de las rutas no voy a necesitar de splitter porque son 7 rutas, entonces 5 rutas, desculpa, 6 rutas voy a conectar en 3 puertos y una ruta voy a conectar en el 4º puerto, ¿está bien? De ahí, tenemos una fibra óptica exterior de 24 puertos, ¿está bien? Que va a seguir por la calle, que va a llegar en un CD, en una caja de distribución
que simplesmente é a caja que vou usar para conectar o cable de 24 em el cable de 12. ¿Está bem? Que é a conexão que eu ensinei em el slide anterior. ¿Está bem? Esse cable de 12 que vai sair da caja de distribuição vai seguir por la calle até chegar em el barrio que nós outros aí miramos. Tá bem? E de aí vai fazer um anillo e vai atender a ruta 1, a ruta 2 e assim por adelante até a ruta 7. Cada uma dessas rutas vão ter 8 cajas. Tá bem? 8 cajas de terminação. E em cada uma dessas 8 cajas de terminação, vamos ter 8 clientes. Se vocês fazem a conta, 8 clientes por 8 cajas, 64, vezes 7 rutas, 448 clientes. Essa é a fase 1 de nosso projeto. Tá bem? Eu busquei fazer dessa forma para ser didático. Tá bem? Para ser de uma forma mais didática possível, para que vocês tenham a compreensão de como vai ser a fase 1 de nosso projeto. Eu não vou entrar em detalhes da fase 2, porque a fase 2 vai ser uma expansão da fase 1. Vamos ter que seguir os mesmos passos. Tá bem? Acá é uma representação de como vamos conectar as cajas de distribuição em la fibra de 12. Que vamos fazer, gente? Vamos fazer assim. Vamos passar, vamos fazer o anillo, tá bem? E por uma técnica de sangrado de cable, o cable de 12, esse cable de 12 vai entrar em uma caja de distribuição e sair por la caja de distribuição o mesmo cable, tá bem? E em la primeira ruta, em la ruta 01, tá bem? Que em la caja de distribuição de la ruta 01, vamos deixar la fibra azul del duto azul del cable de 12. Para la ruta número 2, vamos deixar el cable naranja. Para la 3, el verde. E assim por adelante. E a última ruta, que é a ruta número 7, a caja de distribuição, vai ter o cable azul del duto naranja. Ok? Então, acá estou ensinando para vocês, passo a passo, como vamos fazer o projeto, como deve ser hecho. Tá bem? Isso é basado em aí muitos anos de experiência e muitos anos de buscar aí a forma com que se deve fazer as coisas, tá bem? Em cada caja de terminação, tá bem? Em cada caja de terminação, porque vamos volver acá um pouco. Mira aí em la parte direita, vocês vão mirar que de la caja de distribuição, nós também vamos sair com um cable de 12 hilos que vão conectar as cajas de terminação. Tá bem? Recuerda del primeira ruta que teníamos a caja de terminação número 7, la 8, la 3, la 2, 1, 4, 6, 5, assim por adelante. Isso todo vamos conectar, tá bem? Las 7 cajas, desculpa, las 8 cajas com um cable de 12. Então, de cada caja de distribuição vai sair um cable de 12. Claro que eu não meti aí, porque ia poluir demasiadamente nosso slide, tá bem? Pero de cada caja de distribuição, vamos sair com um cable de 12 que vai conectar as cajas de terminação. Ok? Vamos então seguir para adelante. Cada caja de terminação vai receber um hilo óptico, também por uma técnica de sangrado. Eu vou deixar um hilo óptico em cada caja de terminação e vou seguir com o cable, o mesmo cable de 12
que estou chamando aí de X, Y, Z. O mesmo cable de 12 que vai entrar na caja de terminação, vai sair da caja de terminação, um único pelito de fibra ótica vai se quedar aí e vai conectar o splitter de 8, que vai conectar 8 clientes. ¿Tá bem? Isso é como devemos fazer. Eu sei que é uma quantidade muito grande de informação, mas não há outra forma. Temos que fazer assim. Bueno, una vez que tenemos todos esos diagramas, tenemos todas esas, vamos a empezar ahora a pensar en por ejemplo, en la OLT. Vamos a empezar ahora a tratar de cantidades de coisas que vamos ter que ter, ¿tá bien? Como nosotros podemos mirar en el ejemplo, en el final de nuestro proyecto, vamos a tener 896 clientes en la fase 1 y 2. ¿Está bien? 896 clientes, vamos a tener que tener 7 puertos de una OLT, 8 puertos, porque son 128 clientes por puerto. Pero entonces, eu poderia poner aí uma OLT de 8 portos, mas eu hice de uma forma que na primeira fase vamos ter uma OLT de 4 portos, tá bem? E depois podemos cambiar para 8 se é necessário, tá bem? Se depois, mais para adelante, eu quero ampliar o ancho de banda de cada cliente, eu vou necessitar não somente de 8 portos, eu vou necessitar de mais portos. Então, posso cambiar novamente a OLT. Tá bem? Mas, em esse momento, entendam, eu já tenho centenas de clientes que estão pagando mensualmente por meu serviço. Então, tenho recursos para fazer os cambios. Tá bem? Então, eu estou ensinando para vocês uma forma de fazer o projeto passo a passo, usando menos recursos inicialmente e usando os recursos em la medida que temos mais clientes pagando. Tá bem? Vamos pensar então agora em la parte de que são os splitters. Como eu disse aí, vamos usar 3 splitters vamos usar, para poder usar uma OLT de 4 portos, vamos usar 3 splitters de 1 para 2. Tá bem? Vamos usar 3 splitters. Como eu disse, mais para adelante, se eu saco esses splitters e vou meter esses splitters, vamos dizer, antes tinha necessidade de 7 portos, pero se saco os splitters, vou necessitar de 14 portos, tá bem? Para poder ter solamente 64 clientes por porto de OLT. Então, isso eu vou deixar para adelante. Tá bem? É uma inversão que vou necessitar adelante. Em el momento, em el rack, em el ponto central de la rede, solamente vou necessitar de los 3 splitters. Tá bem? El distribuidor óptico. Podemos usar um distribuidor óptico de 48 hilos, podemos usar 2 distribuidores ópticos de 24, tá bem? En ese caso del ejemplo de nosotros, yo estoy considerando que el cable XYZ, que yo hablé inicialmente de 24 portos, já está conectado em um DIO de 24. Então, o que vou fazer? Vou poner mais um DIO de 24 aí, para poder, adentro desse DIO, poner os splitters de 1 para 2 e organizar minha instalação. Tá bem? Quanto de pigtails e patch cords eu vou necessitar? Em el ejemplo de nosotros, tá bem? Em el ejemplo de nosotros vamos necessitar de 10 patch cords simplex. Tá bem? Por que 10? Vamos necessitar de 3 patch cords para conectar los splitters, tá bem? Que são 3 splitters, vou necessitar de 3. E vou necessitar de
1 para el puerto 4. ¿Está bien? Voy a necesitar de 1 para el puerto 4. Y voy a necesitar de un patch cord para cada salida de los splitters. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo 3 splitters com uma entrada, 2 salidas, necessito de 3 patch cords por splitter. São 3 splitters, 9 patch cords. Com mais 1 para aquele porto número 4, vou necessitar de 10 patch cords. Tá bem? Como disse aí, vamos considerar que o cable XYZ já está conectado em um DIO, portanto, não necessito de nada aí, já está conectado. Vamos necessitar também de 7 splitters para os CDs. Tá bem? Splitters de 1 para 8. E vou necessitar de 56 splitters em total para os CTs, as cajas de terminação, que são 7 grupos de 8 cajas. 56. Ok? É dessa forma que hacemos os cálculos. Ok? Essa é a forma com que estou ensinando para vocês que hacemos os cálculos. Vamos necessitar de 63 pigtails. Por quê? Porque temos 7 CDs que vamos... Mira, desculpa. Pigtails ou Fast Connector. Depende de como estamos programando para fazer as conexões. Recuerda, podemos conectar a fibra ótica com um empalme de fibra ótica em um pigtail ou podemos agarrar o cable de fibra ótica e meter aí um conector Fast Connector em la fibra. Tá bem? Então, quanto vamos necessitar de pigtails? Bueno, temos 56 cajas mais 7 cajas. Temos 56 CTs e 7 CDs. Total, 63 cajas. Cada caja tem um splitter de 8. O splitter de 8 tem 8 salidas e uma entrada. Então, vamos necessitar de um conector para cada um de essas entradas e salidas. Se fazemos as contas aí, são 56, que é o número de splitters, vezes 9. E isso me dá um total de 504 pigtails ou fast connectors. Aí também de salida, eu já hice um comentário sobre a quantidade de cable drop que vamos usar. Vamos usar, se pensamos aí uma averagem de 100 metros por cliente, vamos usar 44.800 metros de cable drop para todos os clientes dessa fase do projeto. Ojo, porque aí a gente pergunta, bueno, então de arrancada tenho que comprar 44 quilômetros ou 45 quilômetros de fibra ótica? Claro que não, tá bem? De salida, você vai ter que comprar 2 quilômetros de fibra ótica ou 4 quilômetros de fibra ótica de drop, porque você vai comprando de acordo com a necessidade, tá bem? Recuerda que Index é o mayorista de cables em México e tem inventário de isso. Você não tem a necessidade de comprar uma quantidade gigante de um único golpe. Você pode ir fazendo inversão passo a passo. Index é uma companhia que tem uma alta reputação e vai seguir aí por 20, 30, 40 anos no futuro e vai poder servir-lhes aí de acordo com sua necessidade. Tá bem? Não recomendamos que os clientes hagam uma inversão tão grande inicial, porque isso pode prejudicar seu projeto, tá bem? Os racks, também temos que dimensionar o rack, tá bem? Temos que pensar que vamos instalar aí as OLTs, os distribuidores óticos, temos que pensar em la quantidade de uso que vamos ter, que vamos necessitar para os racks, tá bem? Vamos agora fazer uma análise de alimentação da rede. Aí, uma vez que temos todo isso
dimensionado, ¿está bien? Tenemos que hacer planillas, ¿está bien? ¿A dónde vamos a poner ahí? ¿Cuántos racks vamos a necesitar? ¿Cuántos distribuidores ópticos? ¿Cuántos patch cords? Yo recomiendo para ustedes que hagan las planillas parte por parte, ¿está bien? Então, por exemplo, haga uma planilha para su data center, ¿está bien? Vamos fazer uma planilha para o data center. Aí ponemos todo o que necessitamos em el data center. ¿Está bien? Eso es un ejemplo de planilla, ¿está bien? No tiene ninguna conexión con el ejemplo de nosotros. Simplemente ahí es las cosas que usted va a tener que poner. Usted va a tener necesidad de patch cord. El patch cord que usted va a poner va a ser APC o UPC. Aí usted va poniendo ahí la cantidad, ¿está bien? Los splitters. ¿Cuántos splitters necesito? 3, 5, 8. Va poniendo ahí en la planilla. ¿Está bien? Eu creio que nós temos essas planilhas também, ok? Então, depois que fazemos a planilha de tudo que vamos gastar em el data center, vamos fazer uma planilha para o cable, para o anillo de fibra óptica que vamos ter aí. ¿Tá bem? Bueno, fazendo uma medição em esse anillo, chegamos à conclusão para esse projeto, porque recuerde, esse é um projeto real, tá bem? Deixando 15 metros em cada extremo de las cajas, tá bem? Para poder aí ter caso tengamos que bajar essa caja e todo, temos aí uma reserva, mantendo em esse link uma única reserva técnica de 50 metros. Chegamos à conclusão que vamos necessitar aí de 3 quilômetros de cables, tá bem? Então, é isso que vamos necessitar, 3 quilômetros de cables. Tenha em consideração que todos os maioristas e os fabricantes fazem esses cables em rollos que vão de 1.000 a 5.000 metros, tá bem? Então, você vai aí necessitar de um rollo de cable, vai te sobrar, se você tem uma sobra de cables, vai poder aplicar essa sobra em outro projeto, tá bem? E de aí, vamos fazer o seguinte, quantas fibras vamos ter? Qual é a necessidade de fibras que vamos ter em esse anillo? Mira que acá, recuerda que eu disse, prestem muita atenção que estou falando de anillo, anillo, anillo. Bueno, entendam o seguinte, temos 7 cajas, tá bem? Temos 7 cajas. Cada caja necessitamos de um hilo de fibra óptica, tá bem? Que sai do ponto central. Então, necessitamos de 7 fibras, ok? Nós vamos usar um cable de 12 fibras, tá bem? Então, a primeira coisa que a gente me habla é assim, Daniel, bueno, se temos 12 fibras, vamos usar 7, vamos ter aí uma reserva, porque solamente vamos alumbrar, desculpa que aí creio que está em portunhol também, porque em portunhol alumbrar é iluminar, então aí parece um portunhol aí, iluminar, iluminaremos, não, isso creio que, que está mal em espanhol, eu creio que é alumbraremos, algo assim, mas vamos aí ativar 7 cables, 7 fibras. Então, claro, se são 12 menos 7, vamos ter uma reserva de 5 fibras. Tá bem? E eu puse aí abaixo que vamos ter uma reserva de 10 fibras. Como assim? Vamos ter 10 fibras. E é verdade, porque uma coisa que a gente não considera, e agora eu vou pedir a todos vocês que usem bastante sua imaginação, tá bem? Porque não há outra forma de ensinar isso, pelo menos não agora. Vamos imaginar o seguinte, mira aí em el mapita que está em el lado direito, um símbolo de dólar,
aonde está o POP de nós outros. POP é o ponto de presença, tá bem? É o ponto de presença. Isso é um POP. É aonde vai chegar a fibra, de aonde vamos sair para fazer o anillo, tá bem? Aonde sale a fibra e chega a fibra. Em esse local, temos aí uma fibra de 12, e a primeira fibra é a fibra azul, tá bem? Del tubo luz azul. Essa fibra azul, vamos parar, vamos deixá-la em el primeiro CD, que está aí bem cercano desse POP, tá bem? Eu acá, para mim, acá é a ruta 7. Vamos suponer que vamos deixar essa fibra aí na ruta 7, tá bem? Adentro dessa caja de distribuição, nós vamos partir essa fibra, tá bem? E essa fibra vamos conectar em um splitter que está aí adentro de 8, que vai atender as cajas de distribuição que estão acerca dessa, as cajas de terminação que estão acerca dessa caja de distribuição, tá bem? Pero esse hilo óptico que nós partimos e deixamos aí, ele sigue para adelante, correto? Nós não vamos sacar esse hilo de adentro del cable. Esse hilo, vamos partir, deixá-lo aí em essa caja, pero o hilo sigue para adelante. E vai chegar novamente o POP por el outro lado do anillo. Tá bem? Esse hilo, eu posso usar em minha rede. Novamente, eu vou poder usar por a segunda vez o mesmo hilo. Entende? Por quê? Porque esse hilo, ele empieza em el POP e termina em la caja de distribuição de la ruta 7, pero também empieza em el POP e sigue até final de la caja em la ruta 7. Ele está aí. E ele é um hilo óptico que eu vou poder usar mais para adelante. Tá bem? Eu vou poder usar esse hilo mais para adelante. Então, de verdade, eu não tenho solamente, eu não tenho a diferença de fibras ópticas como reserva. Eu tenho muito mais que isso. Tá bem? Eu tenho bastante mais que isso. Incluso, para atender essas 7 cajas de distribuição, eu poderia usar aí tranquilamente um anillo de 6 fibras, tá bem? Aonde, vamos pensar assim, por um lado del anillo, eu atenderia 4 hilos, e por el outro lado, eu lo atenderia com 3 outros hilos que foram partidos. Tá bem? Espero que me entendam esse ponto. Mas, claro, não podemos pensar de imediato, tá bem? Não podemos pensar assim, não, para a primeira fase do projeto, um cable de 6 hilos vai me atender super bem. Não podemos pensar assim. Temos que pensar que esse anillo vai estar aí por 30 anos, tá bem? Então, temos que pôr aí um cable que vai atender todo o crescimento necessário, tá bem? Vamos mirar acá agora, passar para adelante, e aí hacemos uma planilha para o anillo, tá bem? Que vou necessitar em esse anillo? Bueno, vou necessitar de la fibra, vou necessitar de cajas de distribuição, vou necessitar de los splitters, vou necessitar de um montão de coisas. Incluso podemos pôr aí também toda a parte de herrajes, tá bem? Que vai ser o tema de um outro webinar, ok? Que vamos aí apresentar a vocês, com muito gosto, ok? Então, hacemos uma planilha para o anillo. Depois, vamos a la parte de que é distribuição. Hacemos um recorrido de tudo que vamos necessitar, cable óptico, fibra, cajas, e aí vamos seguindo
Tá bem? Mais ou menos o mesmo passo a passo que seguimos anteriormente, eu não vou repetir tudo novamente, tá bem? Pero aí vamos chegando em um passo a passo e vamos saber a quantidade de divisores que vamos necessitar, que são os splitters, a quantidade de pigtails, de conectores, tá bem? E vamos fazer mais uma planilha, ok? E assim por adelante. Vamos agora na parte de que é o cliente. O que o cliente necessita? O cliente necessita de cable drop, 100 metros, um promédio de 100 metros por cliente, 44 quilômetros. Necessita de empalme, será? Uma máquina de fusão, vamos necessitar, ou vamos fazer isso mecanicamente? Vamos trabalhar com fast connectors, ou conectores que são pré-polidos? O que vamos fazer? Tá bem? E aí, vamos definir quais os ônus que vamos usar. Tá bem? Em el final de nosso projeto, sabemos que vamos necessitar 896 ônus, que é o projeto todo, pero vamos comprar todo de um golpe? Claro que não. Vamos comprar menos, tá bem? Vamos comprando em um passo a passo. Vamos necessitar também de cable interno, vamos necessitar de pigtails, de patch cords. El PTO é a caja de terminação ótica que se queda adentro de cada cliente. Cada cliente vai necessitar de uma cajita dessa, tá bem? É onde nós hacemos a conexão do cable drop com a fibra que vai se conectar em la ONU, tá bem? Vamos necessitar aí de uma quantidade e aí por adelante, vamos seguindo, vamos fazer uma planilha para a parte de que é cliente, ok? Equipos, ferramentas, que vamos necessitar? Bueno, vamos necessitar de uma fusionadora. Já temos? Sim, temos, então não temos que comprar. Vamos necessitar de um ATDR? Ah, já temos, não necessitamos de comprar. Não é que tienen que comprar uma fusionadora para cada barrio da cidade, não é isso. Vou comprar menos, tá bem? Pero aí há uma lista de que pode ajudar a vocês a guiar-se por as coisas que vão necessitar. Porque a pior coisa que há é você ter uma equipe de 6 pessoas, tá bem? Que estão aí com o veículo, com a fibra, com os cables, com toda a disposição do mundo, chega aí, faltou uma ferramenta. Não temos a ferramenta, não podemos seguir trabalhando. E aí você tem aí 5 ou 6 pessoas que vão se quedar aí esperando por 4 horas, ou seja, 24 horas de uma pessoa atiradas na basura, tá bem? Pérdida. Então é importante ter todas as ferramentas que você vai necessitar. Acá é algo que não podemos nos olvidar, que são as novas tecnologias, tá bem? Recuerda que hoje temos GPON, pero já temos outras tecnologias de GPON salindo para 10 GB. Então, cada uma trabalhando com uma longitude de onda distinta, podemos mais para adelante, inicialmente, servir os clientes com internet, mas em el futuro podemos vender para os clientes acesso a vídeo, tá bem? Poner aí um acesso a vídeo, que vamos usar a mesma fibra, porque a carretera é a mesma. E em 10 anos, vamos cambiar toda a rede de GPON para a rede XGPON, que é de 10 GB, tá bem? Que vai trabalhar aí com uma outra longitude de onda e vai permitir a los clientes, não sei, quizás 400, 500 mega de internet, tá bem? Todo isso usando a mesma carretera, porque você tem uma carretera, e quando digo carretera, quero falar da rede FTTX, tá bem? A carretera é buena, então você pode caminhar em essa carretera com um Honda Civic, ou pode caminhar com essa carretera com uma Ferrari, uma Lamborghini, tá bem? Ou pode um caminhão aí em essa carretera,
porque la carretera es buena, está lista para sus aplicaciones, ¿ok? E se usam produtos de Cablex, vão estar usando produtos de alta qualidade que tenham uma excelente relação entre custo-benefício, tá bem? Não se olvidem disso. Muitas graças por estar presente aí na apresentação, muitas graças por todo e cuídense muito. Gracias a todos los que se conectaron y nos vemos en una próxima. Gracias, Daniel. Gracias, Fernando. Gracias a todos. Hasta Gracias, luego. Frank. Claro que sim. Gracias.